Decidi ser Ancelotti por um dia. Fala, eu sou o Lucas e hoje eu tô aqui para mais um vídeo do canal Quica na Bola e dessa vez para falar de seleção brasileira. A data FIFA terminou, né? Fazem alguns dias já tá tendo já teve Copa do Brasil, já começou aí, voltaram os campeonatos nacionais lá na Europa. Semana que vem é Champions League, vai ser massa demais. E eu decidi que vou trazer aqui um vídeo após a data FIFA, talvez eu repita isso após cada data FIFA até a Copa, para falar neste momento quem seriam os meus convocados para a Copa do Mundo se a Copa do Mundo começasse amanhã. Então tem uma lista com 26 nomes, algumas surpresas, algumas dúvidas, algumas certezas, né, que obviamente tu já viu na thumb, isso não é surpresa ninguém, ninguém vai deixar de convocar o Vinícius Júnior, por exemplo. Então, o Vinícius Júnior tá na lista, por exemplo, obviamente, como alguns outros que são óbvios, como começando no gol, Alisson, óbvio. Tem gente que não sei se não assiste o Alisson jogar bola, mas e não convocaria, mas é óbvio, não tem ninguém que chegue perto do Alisson no gol para a seleção brasileira neste momento. Não tem nenhum goleiro brasileiro que chegue nem perto do Alisson, e isso não é demérito dos outros, é mérito do Alisson. O Alisson é um dos melhores goleiros do mundo. Quem assiste o Liverpool jogar vê isso, e quem assiste a seleção jogar vê menos isso. Até porque às vezes a seleção foi menos exigida durante todos os anos que o Alisson foi goleiro dela. Agora, neste último ciclo, com certeza não, mas o Alisson teve problemas de lesão, teve jogos que inclusive era reserva. O Diniz queria muito o Ederson como titular, aparentemente, né? E o Alisson não jogava. Então, quando ele foi exigido, por exemplo, contra a Bolívia, ele fez defesaça, né? Fez uma defesaça, acho que num lance que foi anulado, né? Lá contra o Chile também. Então, e sei que vai ter gente comentando, não sei o que, mas na Copa. E o chute do De Bruyne, que não foi, né? Muitos goleiros não pegariam aquele chute. Cadê uma atuação do Alisson gigantesca, assim, realmente pegando tudo na Copa? Eu vou deixar na descrição desse vídeo. Melhores momentos, Brasil e Coreia do Sul, oitavas de final da Copa de 2022. Quem fala isso é porque não assistiu esse jogo, ou esqueceu esse jogo, ou se faz de doido. O Alisson, nesse jogo, faz inúmeras defesas difíceis em um jogo de eliminatória de Copa do Mundo. Então, é um goleiraço que tem que estar e tem que ser titular. E muito longe dos outros, assim, muito distante. O Ederson, que vinha sendo o outro convocado nos últimos tempos, teve problemas de lesão nos últimos tempos, tá mudando de clube, foi jogar numa liga mais fraca, que é a turca, né? Então, nesse momento, eu não levaria o Ederson. Eu levaria o Everson, trocaria uma letra, e levaria o Rafael do São Paulo. Para mim, são os goleiros brasileiros que estão jogando melhor nessa temporada, depois do Alisson. O Everson, muita gente diz que tem que levar o Hugo Souza pela questão dos pênaltis, de ser decisivo, e o Alisson não ser nesse quesito realmente. O Alisson não tem bom histórico em disputa de pênaltis, o que não é como se fosse um crime, né? Não pega pênalti. Aí já não basta fechar o gol no jogo inteiro, ainda tem que pegar os pênaltis. O Hugo Souza, de fato, é um nome forte para isso, e até porque ele cresce muito em jogo grande. Os números dele em defesa de pênaltis são excelentes, mas se você pegar em jogos decisivos é ainda maior. Mas o Everson também. E o Everson é mais experiente e acho que está jogando melhor. Falha menos, que não é como se algum dos dois falhasse muito, mas acho que o Everson falha menos, é mais seguro, está em alta há mais tempo e de fato tem mais experiência. O Hugo Souza tem tempo aí para talvez ter várias Copas do Mundo na sua carreira. Acho que nesse momento é o momento do Everson, do Atlético Mineiro, que foi decisivo já em várias eliminatórias nesse ano, acabou não conseguindo porque o desnível contra o Cruzeiro era muito alto. Contra o Fluminense também, ou contra o Flamengo também era, e ele decidiu, né? E já tinha decidido também contra o Atlético Bucaramanga, que aí é culpa do Atlético Mineiro de ter sido ruim e ter precisado ir pros pênaltis, ter perdido em casa pro Atlético Bucaramanga
e o Everson ter tido que ser decisivo em disputa de pênaltis. Rafael é outro, também foi decisivo em disputa de pênaltis contra o Atlético Nacional na Libertadores, né? Quando ele não tava, era o Jandrei contra o Atlético Paranaense, fez falta. Então, acho que também pode ser importante nisso. E acho que tá jogando muito. O Rafael tá fechando o gol nos jogos aí. Acho que tá jogando mais do que alguns outros. O Léo Jardim também é muito forte, né? Mas nesse momento preferiria o Rafael. Tem talvez algum outro nome aí, o próprio Hugo Souza. O John, que nessa temporada mais ou menos. Prefiro o Rafael. Acho que tá sendo mais seguro nesse momento. Então já um pouco de discordância com o que vinha acontecendo nas últimas convocações, né? Laterais direitos, eu levaria o Wesley. Há muito tempo eu acho que o Wesley tem que ser titular com regularidade na lateral direita do Brasil, pelo que ele vinha jogando no Flamengo, pelo que vem jogando agora na Roma também, na Europa, e pelo que jogou algumas vezes com a seleção brasileira. Acho que ele tivesse tido mais sequência, e mais sequência com o Ancelotti, né? Porque com o Dorival ele no jogo que foi titular, foi contra a Argentina e o time tava bagunçado, ele foi realmente mal, mas no geral tem jogos que ele vai muito bem também na seleção brasileira. Então acho que o Wesley, justamente por não ter ninguém pedindo passagem também, eu levaria para ser titular. O reserva do Wesley, eu cheguei a escrever Wanderson porque também teve seus jogos bons, né? Estão revezando aí na maioria dos jogos o Wesley e o Wanderson na lateral direita. Mas eu levaria o Dodô, porque eu acho que o Wanderson é nota 7 no máximo, o que ele já fez pela seleção brasileira. E aí eu fico com nota 7, será? Eu fico com a, entre aspas, garantia da nota 7, que nem é garantia, acho que é no máximo 7, porque ele em média é 5,5, 6 ali, que não compromete tanto também. Mas eu fico com essa garantia, ou eu tento o Dodô, que pra mim já tinha tido que ter muita oportunidade há muito tempo, pelo que joga na Fiorentina. Nunca foi oportunizado realmente assim com consistência ou com uma oportunidade boa mesmo para jogar. E eu levaria ele para ver que, vai que ele é nota 8, 9, sei lá, mais do que o Wanderson já mostrou. Porque para ficar na média, pela certeza da média ou por arriscar por algo a mais, eu arriscaria algo a mais. Zagueiros. Eu levaria exatamente os que foram agora nessa última data da FIFA. O Bremer, da Juventus, teve problemas com lesão na temporada passada, né? Se tiver uma temporada do nível que ele estava jogando antes, eu acho que ele vai ter que acabar sendo convocado. Tem o Éder Militão também com todo o potencial, e aí há como levar 5 zagueiros também, né? Mas nesse momento eu levaria o Fabrício Bruno, que é o que está jogando com consistência e jogando demais, sendo talvez o melhor zagueiro do campeonato que ele joga, que é o brasileiro. Fabrício Bruno seria, junto pra mim, com Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Ribeiro, os zagueiros, né? Eu acho que esses três já estão bem mais consolidados. Jogaram bem e estão jogando bem em nível altíssimo na Europa. Então acho que não tem muita discussão com eles. O quarto ali, ou até quinto, dependendo das escolhas, acho que seria a grande dúvida. E eu escolheria o Fabrício Bruno neste momento, né? Se a Copa do Mundo fosse amanhã. Óbvio que acho que ainda vai ter tempo pro Ancelotti testar o Militão, testar o Bremer, se ele conseguir desempenhar nessa temporada que ele estava desempenhando na passada. E a gente já viu que ele pode ser... pode gostar da ideia de colocar 3 zagueiros, né? Por mais que o Marquinhos jogou ali como lateral e tal, o Militão pode fazer isso também. Eu acho que ele pode colocar 3 zagueiros em campo, então pode ser que ele leve 5 zagueiros para a Copa, com 26 convocados. Eu, neste momento, não levaria 5 zagueiros para a Copa, mas eu levaria 3 laterais esquerdos. Por quê? Porque diferente do... É um pouco parecido, na verdade, com o que eu falei na lateral direita, mas eu acho que o Alexandro, ele me entrega mais do que entrega o Wanderson, mas o Alexandro está lesionado, né? Ou está voltando de lesão, não tenho certeza. Mas o Alexandro foi cortado na última data FIFA por lesão
e poderia desfalcar ou não voltar no mesmo ritmo, né? Poderia voltar sem ritmo de jogo ou sem realmente conseguir acompanhar novamente, sem desempenhar o que estava desempenhando antes da lesão, até com a própria camisa da seleção brasileira na data FIFA de estreia do Ancelotti. Então levaria, no mundo ideal, os meus laterais seriam o Douglas Santos, que jogou bem, e o Alexandro. Mas eu não tenho certeza se o Alexandro consegue jogar o que eu espero dele por causa da lesão, que é tão recente. Então, junto com ele, para ter um reserva talvez um pouco mais confiável e jogando muito no Brasileirão, Kaique Bruno, que também acho que tem que ser testado. Muita gente fala do Luciano Juba, acho que essa ideia pode ser um teste interessante também, mas eu acho que no Brasileirão quem tá furando mais a fila é o Kaique Bruno do Cruzeiro, jogando demais, então eu levaria esses três. Se a Copa fosse amanhã, esses três seriam os meus laterais esquerdos. Volantes, Casemiro, titular absoluto, é só ver os números da seleção com e sem Casemiro, não tem como tirar o Casemiro desse time. E ninguém conseguiu pegar a vaga durante esse tempo. Acho que quem conseguiu chegar mais perto disso foi o André, que poderia ter tido mais sequências e eu levaria ele para a Copa. O André teria sequência com o Dorival, certamente, ou com o Diniz, só que o Diniz sai e aí o Dorival não bota, por algum motivo. Mas acho que ele prefere o João Gomes, até porque o João Gomes é um pouco o André dele, né? O Diniz chamou o André, e que foi campeão da Libertadores com ele. Deus estava dando certo ali. Ele consegue, querendo ou não, muito da saída do Casemiro da seleção é pelo ele estar mal ali naquela temporada com o Manchester United, mas também pelo André ter furado a fila com o Diniz. Agora, o Dorival, ele preferiu impor o que ele preferia, que era o João Gomes, que é o André dele. O André foi campeão da Libertadores com o Diniz, o João Gomes foi campeão da Libertadores com o Dorival. Ao invés de dar sequência no mínimo que podia estar dando certo já do seu antecessor, faz parte. Se tivesse dado certo, estaríamos elogiando. Deu errado, a gente está criticando. Então, o João Gomes não deu certo. Mas quando o André teve chance com o Dorival também, foram poucas, eu gostei. Então, eu levaria o André ali desses todos que foram testados durante esse tempo, sem Casemiro. Acho que foi o que jogou melhor. E o André está sendo usado agora pelo Ancelotti. Não achei que foi melhor do que quando o André jogou. Então, Casemiro e André para primeiro volante. Bruno Guimarães, que cresceu, né? Cresceu já na reta final do Dorival, cresceu mais ainda agora com o Ancelotti. Titular, reserva, Jean Lucas. Jean Lucas foi convocado na última data FIFA, né? No lugar do Joelinton. Não sou fã do Joelinton, pelo menos na seleção brasileira. Nas vezes que teve a oportunidade não foi bem. Eu não levaria para a Copa um jogador que já teve várias oportunidades e não foi bem, lembrando que o vídeo, a proposta é Copa do Mundo é amanhã. Pode-se testar o Joelinton até a Copa ainda também, o Ancelotti. Não sou 100% contra isso não. Agora o Jean Lucas foi convocado na última, entrou alguns minutos na Bolívia e não passou despercebido. Não foi genial, não foi um jogaço do Jean Lucas ali, mas também não comprometeu e não ficou apagado. Apareceu ali, fez seu joguinho ali, conseguiu, de certa forma, construir alguma jogada ou outra. Então, acho que por isso levaria o Jean Lucas para ser reserva do Bruno Guimarães. Meias, Rafinha, titular nesse momento, foi bem contra o Chile e costuma ir bem, não costuma ser o Rafinha do Barcelona da última temporada, mas costuma ir bem com a camisa da seleção brasileira. Lucas Paquetá, também pedindo passagem, costumava ir bem antes da questão da Bet, né? Foi inocentado, voltou fazendo gol, acho que foi apagado na Bolívia, mas ali, né, temos que sempre dar ponderações. Então, sempre gostei do Paquetá com a seleção, teve esse momento ruim, mas parece estar voltando bem, assim, tanto no West Ham quanto na seleção, depois de ser inocentado. Andreas Pereira é outro que gosto de quando ele joga com a seleção. Nas vezes que ele teve oportunidade, outro assim como o André, que o Dorival deu menos oportunidades que eu achei que poderia dar, porque, e assim como vários outros, acho que essa era uma das maiores críticas que eu tinha ao trabalho do Dorival Júnior na seleção brasileira, era o fato de que ele
muitas vezes não dava sequência a jogadores que estavam bem, que iam bem e no próximo jogo não jogavam. O mais claro desses casos é o Endrick, né? Então, o Andreas Pereira acho que poderia ter tido mais oportunidades em outros momentos e eu levaria ele para a Copa nesse momento. Assim, eu tava pensando, não pensei em nenhum outro volante, e o Andreas e o Paquetá podem ser usados também como volantes no caso de necessidade, então essa polivalência também ajuda eles. E pra completar, porque tem 26, assim, o primeiro nome que tá aí porque tem 26 é o Kaique Bruno, né? Eu fiz assim, claro, rápido, de titular e reserva para cada posição, deu 24. 24 nomes convocados. Show. Um titular, um reserva para cada posição que eu acho ideal. E o Andreas, né? E o Andreas, pronto. Um titular e um reserva para cada posição, mais o terceiro goleiro, 23. E o Andreas Pereira. Foi o que eu fiz assim logo de uma vez. Pronto. Esses são os que eu convoco. Adicionei, além disso, depois, considerando que tenho mais vagas, né? Fiz a convocação que eu acho que tinha, por posição, e agora, sobrou. Vou adicionar. Adicionei Kaique Bruno e adicionei Neymar. Eu tenho a vaga. E eu tenho Neymar. Então, eu boto Neymar na vaga. Não. E eu boto também, muito porque, você tá vendo, eu falei 3 jogadores da posição dele antes dele. Então não é que eu tô jogando a responsabilidade da Copa no Neymar. Mas eu teria convocado se eu fosse Ancelotti para testar nessa última data FIFA. Nesse momento em que a seleção já mostra uma evolução ofensiva com o Ancelotti, depois dessa data FIFA, talvez não nesse momento, ainda na próxima, né? Mas se considerando que é a Copa do Mundo, que eu tenho mais vagas aí, eu levaria o Neymar porque eu acho que eu não quero me dar o luxo de pensar em se eu tivesse levado. E se eu tivesse perdendo ou empatando com a Croácia na prorrogação, o que ele podia fazer? Como ele fez em 2022, né? Será que se eu tivesse com o Neymar aqui não seria melhor? Eu não queria morrer com essa dúvida, então eu vou levar pra ver, assim, numa necessidade. E até em momentos bons também, né? Aí você vai administrando. Não seria meu titular, o titular nesse momento seria o Rafinha. E nas pontas, aí eu vou falar já já. Mas estamos ganhando bem, por exemplo, vai que o Brasil dá sorte. Nova Caledônia tá no grupo do Brasil, ganhando 5-0 no intervalo, bota o Neymar. Bora ver como é que joga o Neymar. Como é que ele se liga ali com os jogadores da seleção, se ele consegue entrar no ritmo. Se ele não tivesse, aí, se ele não jogar, aí tá, a gente vai dando prioridades para outros. Temos Paquetá, temos Andreas, temos o próprio Rodrigo, que vai entrar já já, que pode jogar por ali, o Estevão. Não tem jogador. Não é porque eu tô com o Neymar lá que eu necessariamente vou usar ele em todas as situações. E se eu tô desesperado também num jogo, eu tento ele. Eu jogo ele lá, né? É perder sem saber se o Neymar poderia salvar, ou tentar com o Neymar, eu tento com o Neymar. Então, esses são os motivos de que eu levaria o Neymar para a Copa do Mundo se ela fosse amanhã, considerando que temos 26 convocados, né? Se fossem só 23, acho que eu não levaria, não. Atacantes. Luiz Henrique. Acho que tem que ser titular, inclusive. O Estevão ficaria no banco para mim nesse momento. Se fosse um jogo normal depois do jogo contra o Chile, o Estevão, para mim, teria sido titular no lado esquerdo e o Luiz Henrique no lado esquerdo, o Estevão na direita. Talvez eu inverteria em algum momento para ver como cada um se sairia na esquerda também. Tiraria o Martinelli, que para mim foi o comum da bola ali no jogo contra o Chile. E o Estevão e o Luiz Henrique foram bem, principalmente o Luiz Henrique, que pra mim tem que ser titular. Então, considerando que vem Vinícius Júnior pro lado esquerdo, tá convocado, já citei o próximo aqui da lista,
E assim, Vinícius Júnior, gente. Eu não vou gastar tempo dizendo que eu convocaria o Vinícius Júnior, até porque ele está crescendo na seleção. Fez gol decisivo contra a Colômbia, fez gol contra o Paraguai na primeira vitória do Ancelotti. Então não é nem de perto o Vinícius Júnior do Real Madrid. Apesar de que o Vinícius Júnior do Real Madrid tá caindo, né, nos últimos meses. Mas é um Vinícius Júnior que não é aquele Vinícius Júnior que errava tudo também mais, né? Tá decidindo o jogo. Como tá ele lá, eu botaria ele na ponta esquerda e na direita o Luiz Henrique nesse momento. Porque não é como se eu tô encantado pelo jogo contra o Chile. É desde o outro jogo contra o Chile. E depois na sequência contra o Peru. Então é um cara que tá consistentemente entregando para a seleção mais do que o Estevão. Então eu iria de Luiz Henrique. Principalmente considerando que se é a Copa do Mundo amanhã, significa que eu, nesse momento, tenho que colocar quem tá melhor mesmo, porque é tiro curto. Copa do Mundo é tiro curto, mas mesmo considerando o trabalho como um todo, mesmo considerando o trabalho do Ancelotti, no trabalho do Ancelotti eu iria de Luiz Henrique, nesse momento, de titular. Tanto na vida real, quanto nessa hipótese de que a Copa do Mundo começa amanhã, mas principalmente nessa hipótese de que a Copa do Mundo começa amanhã, porque Copa do Mundo é tiro curto, você tem que botar quem tá melhor naquele momento na sua convocação, no time, né? Eu acho que você tem que levar uma convocação baseada no seu trabalho, mas durante a Copa, se alguém pedir passagem, assim, em um jogo já bota, porque não temos tempo a perder. Rodrigo seria meu reserva para Vinícius Júnior. Eu não fiquei super empolgado com esse nome não, sinceramente. Por causa do momento, né, que ele não tá jogando futebol praticamente. Não tá entrando em campo desde o final da temporada passada. Mas eu não pensei em nenhum outro. O Gabriel Martinelli não me empolga mais do que ele, sinceramente. Que era quem tava jogando nessa última data FIFA. Samuelino, muito menos. E não é, assim, querendo ou não, fica uma imagem ruim dele depois do jogo contra a Bolívia, mas eu dou os atenuantes, assim, sinceramente. Se eu tenho o Rodrigo e tenho o Samuelino, eu chamo o Rodrigo. Eu chamo o Rodrigo. Não tem nenhum outro que tá me brilhando os olhos. Se tivesse alguém brilhando os olhos com o Rodrigo sem jogar, eu levaria outro. Mas, assim, é um pouco até parecido com o que eu tô falando do Neymar. Eu prefiro o Rodrigo do que... Ou até o Kaique, né? Ou no caso, Kaique não, Dodô. Eu prefiro o Rodrigo do que outros que eu acho que vão me entregar nota 6 no máximo. Então, Rodrigo. E centroavante João Pedro, é o que está sendo titular, é o que acho que tem que ser titular. E Caio Jorge por causa do que está fazendo, né? no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. São já 19 gols, muita gente pediu e acho que com justiça o Igor Jesus deveria ter tido mais sequência na seleção por causa de o que ele estava fazendo com o Dorival e no Botafogo, mas nesse momento o Caio Jorge já tem mais gols na temporada do que o Igor Jesus teve em toda a passagem pelo Botafogo, se eu não me engano. Se não for mais, já está quase mais, já está passando ali. Então, Caio Jorge, nesse momento para ser o reserva do João Pedro, porque o Igor Jesus foi bem ali, mas já faz tempo, né? Já faz um pouquinho de tempo na seleção. E no Botafogo foi há alguns meses e no Nottingham Forest ele não está jogando, né? Por isso que, assim, eu daria uma chance pro Igor Jesus na frente do Richarlison, por exemplo, por causa do que ele desempenhou na seleção nos últimos tempos. Olhando pro que cada um jogou na seleção nos últimos tempos, o Igor Jesus jogou mais do que o Richarlison. Mas em clubes o Richarlison tá jogando mais, né? O Richarlison começou bem a Premier League e o Igor Jesus não joga no Nottingham Forest praticamente. Então, faz sentido, ainda mais o Ancelotti amando tanto o Richarlison, né? Que ele tenha tido oportunidades e o Igor Jesus não. Mas eu, na próxima convocação, por exemplo, se for levar João Pedro, Caio Jorge mais um, eu levaria o Igor Jesus e não o Richarlison ou o Marcos Leonardo. O problema do Marcos Leonardo é que também não tá jogando, né? Então, temos bons nomes pra camisa 9, tá? Nomes em boa fase, inclusive. E esses são os meus 26 nomes, assim, se sou eu no lugar do Ancelotti e se a Copa começa amanhã, esses seriam os 26 nomes que iriam. Time titular: Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro,
Bruno Guimarães, Rafinha, Luiz Henrique, Vinícius Júnior e João Pedro. Essa é a minha convocação para a Copa do Mundo de 2026, considerando que ela começa amanhã, dia 14 de setembro. Não sei se esse vídeo sai ainda hoje ou se sai amanhã, mas se for amanhã, então é dia 15 de setembro, tá? Mas acho interessante fazer esse exercício a cada data FIFA para ver como está a disputa, né? Porque em algum momento, de fato, a Copa do Mundo vai ser amanhã. Então, a convocação quando chegar a Copa vai ser nesse aspecto, né? Eu não convoquei, tipo, se fosse para os amistosos, talvez eu não convocaria alguns nomes, convocaria outros, né? Acho que eu poderia, talvez, levar mais alguém pra zaga, ou levar o Wanderson pra dar mais oportunidades de ele mostrar alguma coisa na lateral. O Andrei, dar um pouco de sequência pra ele, tentar consolidar ele como reserva do Casemiro, já que o André tá um pouco mais afastado, mas considerando que a Copa é amanhã, tem que levar quem eu acho mais seguro, quem eu acho que tá vencendo as disputas nesse momento. E aí, em algum momento, realmente a Copa vai ser amanhã e a convocação vai ser feita desse jeito. Não pensando em testes também junto com isso, né? Então, por exemplo, se fosse pra convocação dos jogos contra a Coreia do Sul e Japão, acho que eu não levaria o Neymar. Porque nesse momento acho que o time está evoluindo, então eu levaria outros nomes pra continuar evoluindo. E o Neymar não tá jogando pra ir, entendeu? E aí eu levaria o Neymar pra talvez os amistosos contra as europeias no ano que vem, porque aí seria o mais alto nível de enfrentamento, e aí eu testo o Neymar contra as melhores. Porque testar o Neymar contra Coreia do Sul e Japão é legal, mas eu acho que vale mais testar ele contra times melhores, pra gente ver se realmente na Copa do Mundo ele pode entregar alguma coisa para os jogos mais decisivos, que eu acho que seria onde faria mais diferença. Diz nos comentários o que tu achou da minha convocação, quem tu levaria se fosse tu no lugar do Ancelotti, ou no meu lugar aqui nesse exercício, ou então critica aí o que tu mexeria na minha e quem que tu acha que deveria estar no lugar de alguns nomes que eu citei aqui. Se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve, compartilha para todos os seus amigos darem a opinião deles também. Faz tudo isso porque além de tu me ajudar o canal do Quicando a Bola a crescer, tu vai me dizer com esses aspectos aí que eu tô falando, de que tu tá gostando, tu gostou dessa ideia de fazer a cada data FIFA, então vai me incentivar realmente todas as data FIFAs quando acabarem eu trazer esse vídeo pra você. E também, quando eu postar esses vídeos, eles vão aparecer na tua cara quando tu abrir o YouTube, então não vai precisar ficar procurando, né? Acabou a data FIFA, eita, tem que botar aqui no YouTube, pesquisar, Quicando a Bola, Lucas convoca, quem ele convocaria pra Copa do Mundo se ela fosse amanhã. Não, tu vai abrir o YouTube e o YouTube já vai saber que tu quer assistir esse vídeo. E ele vai botar na tua timeline sem tu precisar fazer esforço nenhum pra encontrar. Então tu me ajuda, eu te ajudo, tu se ajuda, todo mundo se ajuda se tu deixar o like, se inscrever e compartilhar o vídeo e o canal pra todos os seus amigos chegarem junto. Até a próxima, se não gostou dá o dislike, segue a gente nas redes sociais, tem cortes desses vídeos também lá. E até a próxima, valeu, tchau!